Olá, turma, tudo bem? Vamos a mais uma aula de arte hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os europeus, o registro dos europeus, tá? O que que eles viram? Qual a visão deles quando chegaram aqui na colônia brasileira? Os primeiros artistas para cá vieram para o Brasil, vieram na época da colonização, na época que os portugueses estavam colonizando. Então, esses foram os primeiros artistas que nós vamos conhecer suas obras e o que eles observavam, a sua visão quando eles retratavam nas suas pinturas, tá? Espere só um instantinho para eu poder compartilhar com vocês a nossa aula, tá? Prestem bastante atenção na aula e qualquer dúvida podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, certo? Ok, nós temos aqui o nosso primeiro slide, tá? O registro dos europeus. Por quê? Quando os europeus vieram para cá, eles registravam tudo. Tanto eles escreviam como eles observavam. Observe aqui nesse primeiro slide que eu coloquei uma pintura. Essa tela aqui é de Glauco Rodrigues, tá? Onde ele demonstra a primeira missa do Brasil, ou seja, a primeira missa que foi celebrada no Brasil na época em que os portugueses chegaram ao Brasil. Só que nessa tela não tem somente português e o índio. Ele pintou também os negros africanos, ou seja, nessa tela ele está demonstrando as três etnias que fazem ou que fizeram parte, claro, ainda fazem, parte da formação do nosso povo brasileiro, que nós já trabalhamos sobre isso. É o branco português, o negro e os indígenas, ok? Observem aqui toda a diversidade cultural que nós temos nessa primeira tela. A história do Brasil, turma, pode ser contada a partir da análise de uma série de obras de arte, cujo tema principal é o país. Turma, quando os artistas aqui chegaram, eles observaram a riqueza que nós temos no nosso Brasil, a diversidade que nós temos, tanto devido às heranças das três etnias, quanto à nossa própria biodiversidade, tá? Nós temos uma fauna riquíssima, que é justamente uma quantidade enorme de espécies de animais. Nós temos uma flora riquíssima, que é uma quantidade de espécies de vegetais. Então, tudo isso era observado. Tudo isso era observado pelos artistas. O jeito em que vivíamos na época, o português como vivia, o escravo como vivia, né, o negro, o indígena como vivia. Então, tudo isso era representado nas obras de arte dos artistas que vieram da Europa para cá, para o Brasil, na época da colônia brasileira, na época da colonização. Tá? Por isso que o tema principal é o país, o tema principal é o nosso Brasil. É tudo que eles observavam dentro do nosso Brasil, os tipos humanos, a biodiversidade, como fauna e flora, tudo isso era representado por suas telas, por suas pinturas, tá? A partir do século XVI, muitos artistas se deslocaram da Europa para a colônia portuguesa, que hoje corresponde ao nosso território brasileiro. As obras desses artistas são valiosos documentos, pois podem revelar aspectos culturais, tá? Ou seja, heranças culturais das três etnias que formaram o povo brasileiro, os aspectos sociais, como é que eles viviam, conviviam naquela época, como é que o negro convivia, como é que o indígena convivia, como é que a elite brasileira convivia, como é que os pobres brancos conviviam. Então, tudo isso também era documentado, tá? Para mostrar, tanto nas suas telas como em documentos. A parte política, né, que era justamente o governo, o reinado nessa época, como é que ocorria esse governo. E a parte econômica, né, de diferentes períodos da história do Brasil. Todos esses aspectos eram demonstrados nas artes dos artistas europeus que vieram para o Brasil. Bem, turma? Um dos primeiros a produzir, turma, eu tenho aqui Belchior Paulo, tá? Belchior Paulo foi um frade português da Companhia de Jesus, que veio para cá, para o Brasil também, tá? Ele foi um dos primeiros a produzir o registro, né? Esse registro de tudo que se passava no nosso Brasil, na nossa terra, a biodiversidade diversificada, os tipos sociais que viviam, como eles conviviam. Então, tudo isso era documentado, registrado por Belchior Paulo. Ele era da Companhia de Jesus, chegou ao Brasil por volta de 1587, né? E ele trabalhou em colégios jesuíticos. Tá? Ele era um jesuíta, ou seja, ele também veio com a intenção de catequizar, educar os índios.
ok? Em 1637, veio também para o Brasil, ou principalmente para o Nordeste brasileiro, a comitiva de artistas, ou seja, um grupo de artistas que acompanhavam o conde holandês, Maurício de Nassau. Dentre esses artistas, gente, destacou-se Albert Eckhout. Quem foi Albert Eckhout? Foi um artista que se dedicou à elaboração de naturezas mortas e retratos que tinham a fauna, a flora e os tipos humanos locais como tema principal. Ou seja, o tema principal da sua obra, de Albert Eckhout, eram as naturezas mortas. Observem bem aqui, ó, eu tenho aqui a figura de Albert Eckhout, tá? Esse daqui é que era Albert Eckhout, e eu tenho aqui do lado dele a tela de uma natureza morta. O que é uma natureza morta? É justamente os seres que não têm mais vida. No caso aqui dos alimentos, ou seja, das frutas, já foram colhidas, então é uma natureza morta. Tá? Ele também representava em suas telas a fauna, né, que eram os animais, a variedade de animais que nós tínhamos, a flora, a variedade de vegetação que nós tínhamos, e os tipos humanos locais que viviam nessa época, que eram os escravos, os indígenas, os portugueses. Tá certo? Então, nas suas telas, ele representava isso. Albert Eckhout, ele veio junto com a comitiva do conde holandês Maurício de Nassau em 1637. E ele pintava dessa forma. O tema principal dele era esse. Tá? Em 1816, turma, chegou ao Brasil uma outra comitiva, a Missão Artística Francesa. Só que era um grupo somente de artistas que vieram para o Brasil porque ficaram sabendo por outros artistas, né, a valiosa e riquíssima diversidade cultural que nós tínhamos no Brasil, e de vegetação, e de animais. Então, essa riqueza que nós tínhamos no Brasil fez a curiosidade deles aumentarem, e eles resolveram se organizar e vir para o Brasil, tá? É o chamado de Missão Artística Francesa. Eram artistas franceses que vieram para o Brasil. Essa missão era composta por artistas de destaque na Europa. Nós temos aqui dois que se destacaram, Jean-Baptiste Debré e Nicolas Antoine Taunay. Esses foram os dois artistas que mais se destacaram nessa época, ok? Lembrando, quais foram os dois artistas que mais se destacaram na época, que vieram junto com a Missão Artística Francesa em 1816? Jean-Baptiste Debré e Nicolas Antoine Taunay. Debré, entre 1834 e 39, Debré publicou em Paris. Ele voltou, ele passou um tempo aqui no Brasil, na colônia brasileira, estudando, né, todo o aspecto físico do Brasil, social do Brasil, observando a biodiversidade que nós tínhamos, e aí, com o tempo, ele voltou para a Europa em 1834, em 1839 ele já estava na Europa, e ele publicou em Paris um conjunto de 3 volumes intitulados Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, ou seja, esses 3 livros, essas 3 obras que ele publicou, falavam sobre o Brasil. Cada volume fala sobre um determinado aspecto do Brasil, que nós vamos ver já já, tá bom? Turma, Debré, ele foi responsável pela primeira publicação de arte realizada na colônia na época em que ele estava aqui, em 1829. O prestígio de Debré nasceu, sobretudo, a partir de desenhos e estampas de gravuras, que produziu para retratar a sociedade brasileira no início do século XIX. Tá? Essa obra, que é justamente a Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, ela reúne mais de 150 pranchas, acompanhada de textos que apresentam um complexo registro social e cultural do povo brasileiro. Ou seja, nesses 3 volumes dele, das suas obras, ele demonstra detalhadamente como é que vivia cada etnia. No primeiro volume, está dedicado ao registro dos povos indígenas e de aspectos naturais. Ou seja, nessa obra, ele falava como é que viviam os índios, como é que era a convivência deles, onde é que eles viviam, como era o aspecto físico deles e como era também a natureza brasileira, tá? Nesse primeiro volume, ele falava sobre isso. Era dedicado aos povos indígenas e aos aspectos naturais do Brasil. No seu segundo volume, ele já dedica ao cotidiano dos negros escravizados. Observem bem aqui, nós temos alguns negros que estavam
levando algumas bacias de pão. Esses são os chamados os negros que trabalhavam comercializando os seus senhores. Eles trabalhavam nas ruas vendendo, né? Aqui nessa outra, já mostra os negros sendo escravizados, sendo levados para o mercado de escravos, onde eles eram vendidos, né? Eram vendidos para os senhores de engenho. Então, nesse segundo volume, ele vai detalhar, ele vai descrever como era a vida dos escravos, aqueles que viviam nas casas dos senhores de engenho, aqueles que viviam escravizados dentro das senzalas, aqueles que viviam como vendedores para os senhores de engenho. Então, aqui ele descreve detalhadamente como era a vida dos escravos. E nesse terceiro e último volume desta obra dele, que é a Viagem Pitoresca Histórica do Brasil, ele registra as cenas da corte e das elites, ou seja, como é que viviam aquelas pessoas, né, os portugueses, e até mesmo os brancos brasileiros que tinham condições melhores, como os senhores de engenho. Observe aqui nessa primeira figura, tem Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, demonstra muito bem a sociedade brasileira da época que tinha condições, né? Vem que tem uma senhora que está fazendo compras. Aqui do outro lado, nessa outra figura, tem a figura, o retrato de dentro da casa do senhor de engenho. Enquanto os patrões estão almoçando, estão comendo, os escravos, uns estão fazendo companhia, a outra está abanando, né, como se diz, por causa do calor, dos mosquitos, e as crianças que eram filhos de escravos eram dados de comida como se fossem cachorrinhos, né? As sobras dos brancos portugueses, eles davam para as crianças que viviam na casa, que eram filhos dos escravos da casa. Tá? Então, nesse terceiro volume, ele também vai descrever detalhadamente como era a vida desses brancos portugueses, que eram senhores de engenho, que eram da elite, tá certo? Da corte e da elite. Espero que tenham gostado da minha aula. Prestem bastante atenção, se puder, repita novamente e assistam para que vocês possam entender melhor, tá certo? E façam a atividade. Qualquer dúvida, como eu já falei, estarei disposta a responder através do WhatsApp, ok? Obrigada a todos. Tchau, tchau.